graça e paz! Muito bem-vindos a mais um programa de estudos bíblicos aqui na Rede Super. Eu sou a pastora Ana e é uma alegria poder estar aqui com você nesse momento e um privilégio poder compartilhar com você a palavra de Deus. Queridos, nós somos cristãos e tem uma palavra que eu e você sempre ouvimos: fé. E aí, queridos, no estudo de hoje eu gostaria de falar com você sobre essa palavra, porque essa palavra, fé, ela é, queridos, crucial na nossa caminhada cristã. Ela é como assim o ar, queridos, que nós respiramos. Ela é o combustível que mantém o cristão de pé, que mantém ali o cristão saudável espiritualmente e prosseguindo firmemente para o alvo. Sem fé, eu e você, queridos, não conseguiremos agradar a Deus, e sem fé, eu e você poderemos naufragar na nossa caminhada. Por isso, essa palavra é muito importante, fé, e é importante que eu e você entendamos o conceito dela, para que a nossa caminhada tenha, queridos, bom êxito. Então, acompanhe comigo aí a definição que está lá na carta aos Hebreus, no capítulo 11, verso 1. Aqui nós vamos ver nesse versículo o que significa a fé, como é que a Bíblia define a fé. E diz assim, Hebreus 11, verso 1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então a fé, ela é a certeza daquilo que esperamos, uma convicção de fatos que não se veem. Então nós podemos dizer que a fé é essa junção de certeza mais convicção, certeza daquilo que esperamos e convicção de fatos que nós não vemos. Então, queridos, quando nós olhamos para essa palavra, é como se eu e você falássemos aquela frase tão falada no coloquial que diz: eu tenho certeza absoluta, né? Se é certeza, ela já é absoluta, mas a fé é essa certeza que traz essa convicção de que tudo que o Senhor disse, de tudo que o Senhor prometeu, assim como Ele disse, assim como Ele prometeu, assim acontecerá. Eu gosto tanto da expressão que nós lemos lá no início do livro de Apocalipse. O Senhor, queridos, Ele é onisciente. Então Ele sabe de todas as coisas que vai acontecer, não é verdade? Então aqui, quando Ele traz a revelação a João, para que João pudesse escrever para mim e para você, Ele começa dizendo desta forma no verso 1, Apocalipse 1, verso 1. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Não é o que em breve pode acontecer, não é o que em breve provavelmente vai acontecer. Aqui aquele que tem a onisciência sobre todas as coisas está revelando de antemão para nós aquilo que há de acontecer. É algo que vai acontecer daqui a algum tempo. O Senhor está falando: olha, isso que eu vou dizer vai acontecer. Não tem possibilidade de dar errado. Eu não estou falando de probabilidade, eu não estou falando de possibilidade, eu estou falando de certeza. E fé é essa certeza das coisas que se esperam, essa convicção de fatos que não se veem. Então essa certeza com essa convicção, ou seja, um conceito absoluto de que aquilo que o Senhor disse, assim acontecerá. E aí, queridos, eu tenho já uma caminhada de fé, talvez muito menor do que muitos de vocês. Eu tenho aí 16 anos que eu entreguei a minha vida para o Senhor. Eu sempre fui cristã, mas tem 16 anos apenas que eu confessei com os meus lábios e recebi Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. E há 15 eu entreguei a minha vida para ser totalmente dedicada à obra de Deus. Então, queridos, nessa caminhada com o Senhor, ainda que curta, né? Eu aprendi algumas coisas nessa caminhada de fé. E é isso que eu gostaria de compartilhar com você.
Então, no exercício, na prática da fé, eu aprendi algumas coisas. Por exemplo, eu chego aqui, queridos, e digo: a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Eu posso saber isso de cor, eu posso saber isso decorado, mas viver isso na prática é diferente. Então eu queria trazer algo mais prático para você nesse estudo. E a primeira coisa, queridos, que eu aprendo nessa caminhada, no exercício da caminhada de fé, é que eu preciso olhar além daquilo que os meus olhos veem. Eu preciso olhar além do natural. O apóstolo Paulo escreveu para a gente, queridos, lá na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, verso 7. Então, ele vai escrever que o cristão, ele vive por fé e não, queridos, por vista. Então, 2 Coríntios 5, 7 diz assim: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está ensinando para mim e para você que ainda, queridos, que a medicina diga que não, que ainda que o médico diga que não, que ainda que a situação, o quadro econômico diga que não, que ainda que tudo ao seu redor diga que não, eu e você, queridos, mantemos o foco naquilo que o Senhor nos prometeu. Nós permanecemos na palavra do Senhor e não naquilo que os nossos olhos estão vendo. Ainda que tudo, que todas as circunstâncias digam ao contrário daquilo que o Senhor disse, eu e você permanecemos prosseguindo firmemente para o alvo, rumo às promessas do Senhor, por fé e não por aquilo que nós estamos vendo. Ainda que o quadro, queridos, ao meu redor, ainda que a minha família, ainda que tudo esteja dizendo: olha, não vai dar certo, não faça isso, ó, isso é uma loucura, olha, Noé, não chove, para que essa arca? Ainda que tudo, queridos, ao seu redor esteja dizendo ao contrário, não esteja colaborando, né, para te colocar naquele lugar que o Senhor disse que colocaria. Eu e você precisamos olhar além do natural e continuar crendo que o Senhor fará da forma como Ele disse que fará. Eu gosto muito de uma frase que o apóstolo Paulo escreve na carta aos Romanos, quando ele fala da fé de Abraão. Ele diz que Abraão creu contra toda esperança. Essa frase, queridos, é tão linda porque tudo dizia que não. Na idade que tenho, imagina Abraão, eu na idade que tenho não posso ter filhos. E como o Senhor diz que além de ter filhos eu vou ser pai de multidões. Ou seja, ele creu contra toda esperança. E eu e você somos chamados para crer contra toda esperança. Ou seja, ainda que tudo diga não, ainda que todos digam para você que não vai dar certo, eu e você vamos olhar além do natural e confiar naquilo que o Senhor prometeu para cada um de nós. Então eu e você caminhamos por fé e não por aquilo que nós vemos. E na nossa caminhada de fé, queridos, é importante nós aqui aprendermos, né, a olhar sempre, mas sempre, queridos, além. Por quê? Que eu e você precisamos olhar além. Porque muitas vezes, queridos, se eu olhar para aquilo que a pessoa está dizendo, se eu olhar para a circunstância, aquilo vai me desanimar, aquilo vai me dar vontade de retroceder, aquilo vai colocar dúvida no meu coração. Então eu e você precisamos olhar além do natural, eu e você precisamos olhar para situações ao nosso redor com olhos da fé. E olhar além do natural é principalmente crer que o Senhor está no controle de todas as coisas. É viver como se já tivesse recebido aquela bênção. É viver, queridos, como se aquela promessa já tivesse sido alcançada hoje. Eu vou te dar um exemplo para ficar mais fácil. Vamos supor que um filho chega para o pai e diz assim: pai, o meu aniversário é daqui a alguns meses e eu quero muito uma bicicleta. Então o pai, queridos, que ama o filho, quer satisfazer o desejo do coração daquele filho, ele diz para aquele filho: tá bem, filho, eu vou te dar uma bicicleta, né? Então o filho sai dali, ele celebra com os amigos,
e ele conta na escola, e a alegria dele é tanta, a celebração dele é tanta, que ele celebra e ele se alegra como se já tivesse recebido. Mas ele, queridos, naquele momento que o pai liberou a palavra, eu vou te dar a bicicleta, ele só tinha o quê? A promessa. Ele só tinha a palavra do pai. E eu e você, como seres humanos, ainda que o nosso desejo de cumprir a nossa palavra seja legítimo, tem várias circunstâncias que podem nos impedir de cumprir com aquela promessa. Vamos supor que o pai prometeu aquela bicicleta e vem um desemprego e o pai agora já não consegue dar aquela bicicleta. Mas eu e você estamos falando de uma fé num Deus todo-poderoso, que tem a onisciência sobre todas as coisas e um Deus que pode todas as coisas. Então, uma crise econômica, uma pandemia, nada pega o nosso Deus, que é soberano, de surpresa. Então, aquilo que Deus prometeu para mim e para você, queridos, isso vai se cumprir na nossa vida. Agora, algo, queridos, eu e você precisamos fazer como essa criança, precisamos nos alegrar, precisamos viver como se já tivéssemos recebido do Senhor essa bicicleta, esse prêmio, essa bênção, essa promessa. E aí, queridos, é algo que eu e você também precisamos entender, que entre o dia da promessa e o dia que essa promessa vai se concretizar na nossa vida, existe um tempo de espera, que pode ser algumas horas, pode ser alguns dias, mas pode durar meses ou anos. E nesse tempo de espera, circunstâncias podem acontecer. E se eu e você ficarmos focados nessas circunstâncias, nós vamos desanimar e vamos dizer, e vamos começar a duvidar que aquelas promessas que nós temos do Senhor não se cumprirão na nossa vida. E aí, queridos, é onde nós temos que olhar além e permanecer naquilo que o Senhor nos disse. Precisamos permanecer com a palavra do Senhor, porque assim como o Senhor disse, assim Ele fará. E sim, nesse tempo de espera pode vir aflição? Pode. Nesse tempo de espera pode vir sofrimento? Pode. E por que será que talvez o Senhor permita que nós passemos por tais situações tão desconfortantes nesse tempo de espera? É para que a gente faça por merecer a promessa? É para que a gente faça por merecer aquele presente? Não, nós sabemos que a nossa fé, Deus não nos trata por mérito, é tudo graça. Mas principalmente porque dependendo da situação, aquela situação vai trabalhar o orgulho no nosso coração, vai trabalhar o egoísmo no nosso coração. Ali, queridos, esse tempo de espera é uma escola na nossa vida e pode ser que ali o Senhor esteja, queridos, forjando o nosso caráter, nos levando a uma maturidade, a valorizar aquilo que nós receberemos. Então, se o Senhor permite que entre o dia da promessa e o tempo e o dia da concretização dela, eu e você esperemos algum tempo e haja aflições nesse tempo, com certeza o Senhor está nos preparando para receber essa bênção que Ele nos entregará. E sim, essa bênção com o coração preparado para recebê-la. Essa bênção será bênção na nossa vida. E não, queridos, algo que vai nos afastar do nosso Deus. A bênção vem para ser bênção e não para ser maldição na nossa vida. É por isso que muitas vezes nós passaremos por essa escola aí do tempo, para que possamos, ao receber a bênção, ela realmente seja essa bênção na nossa vida. Então, olhe além das circunstâncias. O Senhor sabe o que te dar, o Senhor sabe quando te dar, o Senhor sabe o que é melhor para você. Então, confie no Senhor, olhe além do que os seus olhos podem ver. Mas uma outra coisa que eu aprendi nessa caminhada, queridos, é justamente confiar em Deus em todo o tempo. Porque eu não posso apenas celebrar ali no início, eu não posso celebrar apenas no dia que eu recebi a promessa. Como eu disse, pode ter aí uma sala de espera. E eu preciso confiar nele o tempo todo. Eu preciso confiar sempre no Senhor. Quando eu digo sempre, queridos, não é apenas quando tudo vai bem, mas eu principalmente preciso confiar nele quando tudo vai mal. Existe um versículo que está lá também em Romanos. Paulo diz assim: nós sabemos
nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Queridos, e olha que interessante essa declaração do apóstolo Paulo. Ele diz, nós sabemos. Ou seja, nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Ou seja, nós temos certeza, nós temos a convicção de que isso é um fato de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Queridos, e olha que interessante, ele diz com essa convicção, nós sabemos, mas ele diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, coisas boas, coisas más, circunstâncias difíceis, circunstâncias ruins, mas tudo isso vai cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. Uma tragédia, uma pandemia, um desemprego, o apóstolo Paulo está nos dizendo aqui em Romanos 8, 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Querido, se você olha para a história de José, queridos, do dia que ele começou a ter aqueles sonhos, até o dia que ele se torna ali, um governador do Egito, quando o faraó o coloca ali como um grande homem do Egito, Aí, queridos, você vê quantas situações ruins, quantas coisas ruins lhe aconteceram, lhe sobrevieram, mas todas aquelas situações, boas e ruins, colaboraram para colocar José aonde o Senhor o queria colocar. Então esse versículo, queridos, nós precisamos entender que não é apenas quando tudo vai bem, não é apenas, queridos, quando tudo está assim em festa, quando eu estou somente celebrando, é em todo o tempo. Em todo o tempo eu preciso confiar no Senhor, porque todas as coisas, sejam elas boas ou ruins, estão colaborando para o bem daqueles que amam a Deus. Mas talvez, queridos, o seu coração diga assim, pastora, mas a situação está tão difícil. Pastora, você não sabe o meu sofrimento, queridos. Guarda algo no seu coração. Ainda pode ser que nesse momento você não esteja entendendo essa situação ruim que está lhe acontecendo. Essa coisa aí má que lhe sobreveio, mas guarde algo no seu coração, porque é a Bíblia que está dizendo, todas as coisas cooperam para o seu bem. Ainda que hoje você não esteja entendendo, daqui, queridos, alguns dias, daqui a algum tempo, você entenderá quando chegar o dia dessa promessa se cumprir na sua vida. Então você olhará para aquela situação que te sobreveio e se lembrará o motivo pelo qual ela lhe aconteceu. Eu, querido, sou missionária da igreja e em 2011 eu fui enviada para a Albânia e eu não entendia porque eu tinha que ir para a Albânia, sendo que o meu chamado era para o Líbano. Mas uma coisa que eu aprendi foi sempre ser submissa à minha liderança. Então eu disse, eis-me aqui. Queridos, e eu fui para a Albânia, fiquei ali 1 ano e meio. Aprendi o idioma, trabalhei ali na Igreja Batista da Lagoinha que tinha em Tirana, junto com o pastor Antônio, conheci pessoas. Foi um tempo maravilhoso na minha vida, tempo de crescimento espiritual, de crescimento em relacionamento, de crescimento ministerial. E foi ali na Albânia, queridos, que o Senhor preparou as portas para o Líbano. Ali haviam muitos missionários, E havia ali uma missionária que estava há muitos anos. Ela chegou quando a Albânia era fechada. O nome dela é Nájua. Infelizmente ela não está mais entre nós, mas ela está lá com o pai esperando por nós. Ela faleceu de Covid o ano passado. Mas essa mulher ali sempre ajudava muito os missionários e eu tive o privilégio de ser uma amiga daquela missionária, daquela senhora. E quando, queridos, após 1 ano e meio, ela chegou para mim, o meu pastor chegou para mim e disse assim, Ana, chegou o tempo de você ir para o Líbano. Eu não conhecia ninguém no Líbano, mas essa missionária, ela conhecia pessoas ali. Pelo tempo da sua caminhada, da sua trajetória, ela tinha muitos amigos missionários ao redor do mundo. E ela conhecia uma família que me recebeu. Então a Albânia, queridos, ela foi essa porta de entrada. Foi através desse contato, e esse contato me colocou dentro do Líbano. Mas o testemunho ainda mais forte é o fato como eu permaneci no Líbano. A Albânia não apenas foi a porta de entrada que Deus usou, como foi a porta para eu permanecer lá que Deus usou.
Nesse tempo em que esse casal me recebeu, o pai desse pastor faleceu, ele teve que viajar às pressas para o Brasil e ele me deixou os cuidados de uma outra família, do pastor Jorge e da sua família. E eu então, queridos, em obediência à minha liderança, eu me dirigi a uma faculdade para me matricular ali num curso sobre o Islã e permanecer ali com visto de estudante. E ali, queridos, naquele tempo, eu tive que chegar na universidade e eu tinha que preencher uma ficha. Só que nessa ficha eu tinha que ter uma carta do meu pastor, ou seja, da minha igreja, e um pastor local que me recebesse e desse testemunho de mim. E eu não tinha ninguém naquele país. Então aquele pastor que foi comigo, ele começou a preencher a minha ficha e assinou. E eu tô assim, gente, mas esse pastor não me conhece? Eu virei para ele, eu falei, pastor Jorge, o senhor não me conhece, como que isso vai acontecer? Ele disse assim para mim, Ana, quem falou que eu não te conheço? Então, queridos, eu fiquei assim parada, ele olhou para mim e disse assim, quando você chegou nesse país, eu liguei para um grande amigo meu que é missionário lá na Albânia. E ele me relatou o seguinte sobre você. O dia que a Ana saiu aqui desse país, a Albânia perdeu uma grande missionária e o Líbano ganhou. Ou seja, ele quis dizer para mim, queridos, naquele momento, o seu testemunho lá está servindo de testemunho aqui. Então Deus usou aqueles um testemunho lá para abrir uma porta aqui. E foi assim que a Albânia, que ainda que num período eu não entendesse, foi a porta que Deus usou para não apenas me colocar lá, mas me fazer permanecer naquele local. Então guarda algo no seu coração, confie no Senhor o tempo todo, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E terceiro ensino que eu gostaria de deixar ao seu coração, queridos, nesse estudo, para que você exercite, queridos, aí a sua fé na sua caminhada cristã, é o seguinte: busque sempre o Senhor em primeiro lugar, coloque sempre o Senhor em primeiro lugar. O Salmo 37, verso 4, diz assim: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Ou talvez na sua tradução, deleite-se no Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Queridos, isso aqui é muito importante porque o verso é perfeito, ele coloca na perfeita ordem. Então, primeiro eu me agrado do Senhor, primeiro eu me deleito no Senhor e depois que assim eu faço, o Senhor realiza os desejos do meu coração. Queridos, esse se deleitar no Senhor, se agradar do Senhor, é assim, queridos, um alinhamento de coração. É como se o meu coração batesse na velocidade do coração do Senhor. É como se o meu coração estivesse em harmonia com o coração do Senhor. A minha vontade, então, se alinha com a vontade dEle. E nesse alinhamento de coração, nesse alinhamento de vontade, os meus desejos, os meus projetos, o meu coração, ele é santificado. E aí, queridos, tudo aquilo que eu vou desejar, tudo aquilo que eu vou sonhar está alinhado com o que o meu Pai Celestial tem para mim. Logo, tudo aquilo que eu pedir, crendo, me será concedido. A Bíblia está repleta de promessas dizendo: tudo o que pedires, crendo, o Senhor lhe concederá. Batei e dar-se-vos-á. Mas primeiro é preciso que eu e você busquemos as coisas do reino de Deus. E as demais coisas, confie, eu e você, nos serão acrescentadas. Isso é promessa da Bíblia. Não é, queridos, palavra de pastor, não é, queridos, não é jargão de religioso, é promessa da Bíblia. Busque em primeiro lugar as coisas do reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Assim como essa promessa aqui do Salmo 37, 4. Agrada-te do Senhor, deleita-te nele e as demais coisas, e ele satisfará os desejos do seu coração. Isso é promessa da Bíblia. Então eu e você precisamos buscar em primeiro lugar as coisas do Senhor, precisamos nos agradar dele, precisamos nos deleitar dele e ele satisfará os desejos do nosso coração. Porque, queridos, um coração santificado ao Senhor, um coração alinhado com o coração dele, uma vontade, queridos, alinhada com a vontade dele, não tem espaço para desejos egoístas, desejos carnais que nos afastarão do Pai, que nos tirarão do caminho dele. O Senhor, queridos, Ele conhece aquilo que nós podemos ou não receber. Ele sabe, queridos, o que é melhor para nós. Lembre-se que o nosso coração é enganoso.
mas a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. Por isso, às vezes, eu e você, queridos, pedimos coisas que não estão alinhadas com a vontade de Deus para nós. Por isso, eu e você precisamos buscar Ele em primeiro lugar. Precisamos nos deleitar nele para santificar o nosso coração e assim, alinhados com Ele, fazer os nossos pedidos e colocar diante deles os nossos desejos, projetos e sonhos, para que assim dele possamos receber. Agora, Tiago, lá no capítulo, queridos, 4, verso 3, ele diz assim: pedis e não recebeis. Por quê? Que às vezes eu peço, você pede e nós não recebemos. Responde Tiago: porque pedis mal. Então, queridos, esse aqui pedir mal é pedir para o nosso próprio deleite, é pedir coisas para satisfação da nossa carne, é pedir coisas por egoísmo, por vaidade. E o Senhor sabe, queridos, aquilo que Ele pode entregar para cada um de nós. Ele não quer nos perder. E por isso, queridos, eu e você precisamos colocá-lo sempre em primeiro lugar. Buscar nele todas as coisas, procurar render a nossa vontade para fazer a vontade dele, alinhar o nosso coração com o coração dele e assim nós receberemos dele aquilo que nele formos buscar. Então é importante que na nossa caminhada de fé, nesse exercício da fé, eu e você possamos olhar além do natural, porque o cristão vive por fé e não, queridos, por vista. Eu e você precisamos confiar o tempo todo no Senhor, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E eu e você precisamos nos agradar, nos deleitar no Senhor, ou seja, buscá-lo em primeiro lugar, e Ele satisfará os desejos do nosso coração. A nossa fé, queridos, não foi apenas no início, quando eu e você entregamos a nossa vida para o Senhor, mas a nossa fé, ela precisa ser exercida diariamente, porque sem fé é impossível agradar a Deus. A nossa fé faz parte da nossa caminhada cristã e a nossa fé é essa fé que tem essa certeza das coisas que se esperam, ou seja, ela no presente, ela já celebra o futuro, porque sabe que assim como o Senhor disse, assim acontecerá. Então, queridos, que o Senhor nesse dia te dê porção dobrada de fé, que Ele te fortaleça aí na sua caminhada de fé e que de alguma forma esse estudo tenha colaborado com a sua fé. Que o Senhor te abençoe. Obrigada pela sua companhia e até quarta-feira que vem.